Oi, pessoal do quinto ano. Hoje é o capítulo 2. Nós vamos falar sobre o papel das religiões da cultura para a formação dos povos antigos. Acompanha comigo a leitura. Então, vamos lá. Diz assim, os seres humanos, desde os primórdios, sempre buscaram algo em que acreditar. Eles sentiam falta de explicações e de conforto para questionamentos, que não podiam ser compreendidos apenas por meio da observação dos fenômenos e do uso da razão. Nesse contexto, apareceu a religião. No início, os seres humanos observavam a passagem dos dias e das noites e as mudanças do clima. Assim, eles percebiam que em algumas das épocas era frio, depois nasciam as flores, posteriormente fazia calor e, enfim, as folhas das árvores caíam. Tudo isso era um mistério, mas permitia ao homem observar o ciclo da vida. Por meio da razão, os homens não eram capazes de explicar essas permanências e essas mudanças. Desse modo, os primeiros povos passaram a cultuar os elementos da natureza, a fim de entrar em equilíbrio com eles. Como não havia uma explicação científica para os fenômenos que aconteciam, o homem primitivo adorava esses elementos como eles fossem deuses e prestavam homenagem. Eles faziam isso para que tivessem abrigo, para que os deuses não se enfurecessem, para que eles continuassem mantendo o ciclo do clima, permitindo que os homens organizassem a agricultura, a época de plantios e a colheita. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que os homens começaram a se organizar socialmente, a formar os primeiros núcleos agrários e a ter a percepção da constância dos elementos naturais, o que possibilitou a organização dos períodos de plantio e colheita. Os homens também passaram a buscar explicações maravilhosas, como as lendas, para compreender os elementos que compunham a natureza. Desse modo, surgiu a religiosidade, isto é, a crença de que existe algo superior. Essa crença seria um dos elementos culturais e não físicos que ligariam os seres humanos. Uma crença em comum criou uma identidade nos povos primitivos e permitiu, juntamente com a linguagem e a organização colaborativa em grupos, que os seres humanos se diferenciassem de outras espécies. A partir de então, a religião se tornou um elemento de agregação dos seres humanos, que ajudaria na organização das futuras sociedades e traria alento e conforto para o grupo de pessoas que partilhava as mesmas crenças. Aqui vocês vão fazer as atividades relacionadas ao texto que nós acabamos de ler, ok? Aqui também. Vamos para mais uma leitura. Existem diferentes tipos de religiões, pois cada povo tem sua crença e valores próprios. Sempre existiram religiões. Algumas desapareceram, mas outras surgiram e se tornaram universais, pois ultrapassavam seu grupo de origem. As religiões surgiram para consolar os homens e ajudá-los a enfrentar as diversidades da vida. As primeiras religiões estavam relacionadas aos elementos da natureza, por não saberem explicá-los. Os homens adoravam esses elementos, pois perceberam que eles supriam algumas necessidades humanas, como o alimento. Com a evolução humana e o uso da razão, as práticas religiosas se modificaram, ainda que permaneçam no campo da fé. Nem todas as pessoas professam uma religião, já que algumas outras pessoas que negam a existência de um Deus, e por esse motivo são chamadas de ateus. Ainda existem os agnósticos, pessoas que defendem a existência ou não de um Deus, porém não há como ter certeza dessa experiência. Uma vez que cada povo tem sua religião, ele está relacionada ao fato de como as crenças foram se disseminando ao longo do tempo. A religião também está associada às migrações e às colonizações, pois é um elemento cultural, foi disseminada para diferentes povos e misturada às tradições que já existiam entre esses povos. Esse movimento é chamado de sincretismo religioso.
Para divulgar e professar sua religião, cada povo tem elementos próprios, como livros que contêm as principais crenças religiosas. A Bíblia é um exemplo de livro religioso, apesar das variações de acordo com as crenças, e o livro é o livro mais vendido e produzido no mundo. Depois desse texto, nós vamos responder as questões aqui, ok? E vamos lá para mais um texto. Agora eu vou explicar rapidamente sem precisar ler. Aqui vai falar sobre os monoteístas e os politeístas. E o que é isso? São pessoas politeístas, que são pessoas que acreditam em vários deuses. Já o monoteísta não. Ele acredita que há só um único Deus, que é Jesus Cristo, Deus que criou toda a humanidade, todas as coisas, ok? Aqui embaixo está falando sobre o cristianismo, que seria a base das outras religiões monoteístas. Vocês vão terminar de ler e fazer as atividades. Está tudo conforme o texto, ok? Qualquer coisa vocês podem me chamar. Beijos!